Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 15. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Eu vou tentar pregar tudo que eu tenho aqui, né? Que é um desafio para o pregador. A gente faz um street fighter com o relógio aí, né, Nelson? O relógio de um lado e a gente de outro. Efésios 5, do capítulo 15 ao verso 21. O título dessa palavra é Andando em Sabedoria. Diga, andando em sabedoria. Diz assim o texto, Efésios capítulo 5, do 15 ao 21, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, diga nécios, mas como sábios, diga sábios, remindo o tempo, diga remindo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade, diga vontade, vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, diga enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, diga sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Queridos, a primeira coisa que você precisa aprender nessa manhã, e isso precisa estar gravado no seu coração, na sua mente, é que a vida cristã, ela é uma caminhada, e ela é uma caminhada não no sentido de uma corrida de 100 metros, que você sai correndo desesperado, tipo Usain Bolt, né? E sai ali desesperado, em poucos segundos você acaba, e aí você já vai para a foto assim, né? Não, a vida cristã, ela está muito mais para uma maratona, ela está muito mais para uma trilha que demora muito do que para uma corrida de 100 metros. Então a vida cristã, ela se passa na medida em que você vive e você caminha em direção ao propósito de Deus, à vontade de Deus para as nossas vidas. E o interessante é que a reta final, a linha final da caminhada cristã não é aqui. Nós não vamos correr até ali na Marechal e vai ter uma fitinha ali esperando, aquele outro Tonzinho que faz corrida, né? Tem uns irmãos que praticam aí corrida da Unimed, corrida do quartel, corrida da polícia, que você corre ali em volta das quadras, dá umas 5 voltas, aí você chega lá, tem aquela fita bonitinha esperando você. Não, a reta final da nossa caminhada, da nossa corrida, não é aqui. A Bíblia fala que chegará um dia, chegará um tempo em que essa corrida terminará, mas até lá é importante que eu e você venhamos mantendo a nossa caminhada. Eu faço trilha, né, irmãos? Agora eu virei montanhista, quero ficar mais perto de Deus, então eu subo montanha. E queridos, uma coisa que a gente aprende é que não adianta sair desesperado correndo. É melhor você manter os passos ali, você encontrar o seu ritmo e seguir naquele ritmo. Porque se você sai correndo, acontece de você cansar no começo e faltar fôlego muitas vezes para você terminar. E algumas vezes, irmãos, o interessante é que a parte mais difícil de uma subida é o sprint final, pastor. Quando você está assim, chegando, você vê o topo lá em cima, irmão, você é daqui do outro lado da rua o topo. Mas ali você já está o coração pulando pela boca, né? Batendo a 150 batidas por segundo ali, e você vai buscando força, você vê o final ali, mas parece que não aguenta mais, mas você vai, se esforça, até que você chega, e quando você chega lá, é como se recebesse um bálsamo de cura, que você fala, consegui, que coisa maravilhosa, a minha vista aqui de cima é maravilhosa. Então, a caminhada cristã é assim, mas nós também, na caminhada cristã, nós estamos subindo, e nós vamos chegar um dia, no dia em que Jesus vier nos buscar, esse será o dia do final da nossa caminhada cristã. Quem estará nos esperando na linha de chegada para cortar aquela fita é o Senhor Jesus, e Ele dirá para nós: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu tenho vos preparado. Então a nossa caminhada nessa vida é uma caminhada em que nos levará para uma reta final, que é no dia em que seremos arrebatados, no dia que nos encontraremos com o Senhor. A nossa caminhada deve nos levar para um lugar, para este momento onde nós seremos recebidos para o Senhor.
Mas até lá, queridos, nós precisamos manter o quê? O ritmo. Precisamos andar. E esse texto que nós lemos fala que nós devemos andar em sabedoria. O apóstolo Paulo fala: vocês devem andar em sabedoria. E o que eu quero hoje compartilhar com vocês nessa manhã é quais são as características dessa caminhada. Se nós vamos caminhar, nós temos que entender quais são as características dessa caminhada com Deus, para que nós possamos chegar na reta final. A pior coisa que existe, querido, é você caminhar e você não chegar. A pior coisa que existe é você se esforçar e você não chegar. Às vezes nessas subidas de morro a gente vê gente que fica pelo meio do caminho. É muito comum. A pessoa para lá faltando poucos minutos para chegar. Então é muito importante você conhecer quais são as características dessa caminhada que levarão você até um encontro com Jesus. Aonde é Jesus que vai botar em você aquela coroa, né? Ele vai cortar a fita da chegada e Ele vai te receber. Mas quais são as características dessa caminhada? Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma pregação expositiva desses textos, então é importante que você acompanhe. O verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então veja, a primeira coisa que você deve aprender a respeito desta caminhada é que nós devemos, em primeiro lugar, caminhar em sabedoria. Diga: em sabedoria. Então o cristão que caminha em direção à terra prometida, ele deve fazer em sabedoria. O apóstolo Paulo faz uma distinção entre a palavra nécios e sábios. Olha só, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. O pastor Jefferson esteve lá, né, pastor? Pastor Jefferson esteve na igreja de Éfeso. No que sobrou da igreja de Éfeso, obviamente, só tem ruínas. Então, se o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, significa que o apóstolo Paulo está escrevendo para cristãos, para crentes, para pessoas que receberam a Jesus como eu e você. E quando ele escreve para esses cristãos, ele faz uma distinção entre sabedoria, entre ser sábio e entre ser nécio. E aí a gente vai entender, a palavra vem do nécio, olha os alunos da EDM aí, a palavra nécio vem do grego azofos, que é uma palavra contrária a zofos, que significa sabedoria. Então zofos, sofia, filosofia. Então zofos é a raiz da palavra sabedoria. O termo que o apóstolo Paulo usa do grego ali para nécios é azofos, colocando o a como um prefixo de negação. Então é a mesma coisa que ele disse: olha, vocês não podem andar como aqueles que não têm sabedoria, ou aqueles que não são sábios, mas vocês devem andar como sábios. Então ele faz um trocadilho, não azofos, mas zofos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a caminhada, ela deve ser em sabedoria. Então o cristão tem que andar em sabedoria. Mas o que é andar em sabedoria? Mas o que é, pastor? Se eu tenho que andar em sabedoria, o que é andar em sabedoria? E aí a Bíblia é a resposta para tudo, querido. A Bíblia nós encontramos todas as respostas que nós precisamos. Aí nós vamos lá para o Velho Testamento. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, capítulo 10. Então andar em sabedoria é andar no temor do Senhor. Diga: temor do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês devem andar em sabedoria, não sejam nécios, não sejam tolos, mas andem em sabedoria. E andar em sabedoria é andar no temor do Senhor. Essa palavra temor, às vezes as pessoas interpretam ela também no sentido errado. É como se andasse com medo de Deus. Ai, meu Deus do céu, ai, Deus vai me fulminar, ai, Deus vai me... Não, não é. Ela tem também um sentido de medo, mas o emprego dessa palavra está muito mais relacionado a um sentido de respeito, reverência. Essa palavra vem do original hebraico irá. Diga: irá. Irá. Essa palavra significa reverência, respeito. Então, quando o escritor do livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo: olha só, se você quer ser sábio,
você deve ter respeito por Deus, você deve ter reverência por Deus. Ou seja, eu ensino isso dizendo: olha, você deve considerar Deus na sua vida. O que é considerar Deus na sua vida? Eu vou tomar uma decisão, algo que eu preciso decidir, eu vou pensar, eu vou considerar Deus na minha vida. Eu vou considerar se Deus está de acordo com aquilo que eu quero fazer. Eu vou refletir se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu quero, se o caminho que eu escolhi, se a vontade está de acordo com a vontade de Deus. Então, se você quer ser sábio, se você quer andar em sabedoria, você precisa considerar Deus na sua vida. E deixa eu te dizer algo, querido, Paulo está dizendo isso para crente. Significa que tem muito crente que não considera Deus. Significa que tem muito cristão que não considera Deus na sua vida. Toma a decisão do jeito que quer, para onde está apontando o vento, decide as coisas sem pensar se aquilo é a vontade de Deus, se aquilo é o propósito de Deus na vida dele. Tem muito cristão azofo, nécio, tolo, que não é sábio. E é isso que o apóstolo Paulo fala: olha, essa caminhada que vai levar você até Jesus precisa ser em sabedoria. Sabe por quê, querido? Se você andar fora da sabedoria, é capaz de você ficar no meio do caminho, como aqueles que não se preparam para uma corrida, como aqueles que não se preparam para uma caminhada, como aqueles que não se preparam para uma subida de um morro. Se você não se preparar, se você não pensar, se você não tiver estratégia, se você não tiver equipado, você vai ficar no meio do caminho. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você precisa, para iniciar essa caminhada, andar em sabedoria. E andar em sabedoria é considerar Deus, considerando a vontade de Deus, caminhando segundo a vontade de Deus. O tolo caminha segundo a sua própria vontade, mas o sábio, ele considera a vontade de Deus. Olha o que diz Isaías 65, verso 2: estendi as minhas mãos o dia todo para um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Querido, quem anda em sabedoria não anda segundo os seus próprios pensamentos. Quem anda em sabedoria considera Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você anda só segundo as suas inclinações, você anda de forma tola. Se nós traduzíssemos isso para a nossa linguagem aqui no dia de hoje, nova tradução, linguagem de hoje, aqui no dialeto do sítio louco, né? Seria: ei, irmãos, não sejam vacilão, né? Não sejam vacilão, porque se você for vacilão, você vai ficar no meio do caminho. Então veja, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está dizendo para você: andem em sabedoria. Andem em sabedoria. E andar em sabedoria é você considerar Deus. Nós aconselhamos muitas pessoas, né? O dia inteiro eu entro e saio dessas portas da igreja aqui. É o dia inteiro. Eu aconselho pessoas que me mandam mensagem o dia inteiro por causa do Bom Dia de Fé. E às vezes eu vejo assim, eu falo: Jesus amado, faça assim. Como é que pode? Como é que toma esse tipo de decisão? Como é que faz isso? Como é que segue esse caminho? Totalmente afastado. E crente, muitas vezes, a maioria das vezes, decisões erradas, decisões precipitadas que trazem consequências drásticas. Então, se você quer andar em sabedoria, e se você quer chegar no final, receber a coroa de Jesus, você precisa considerar Deus. Diga: considerar Deus. Então, a primeira característica dessa caminhada é andar em sabedoria. A segunda característica, verso 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo, diga remindo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Andar em sabedoria é andar atento, sem se distrair. O apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo, pois os dias são maus. A palavra remir vem do grego exagorazo, diga exagorazo. Qual o significado? Olha só que interessante. Tenho certeza que a maioria não se atentou a isso. Significa fazer o uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem. Então veja, remir o tempo é você fazer um uso sábio do seu tempo, aproveitando a oportunidade que Deus te dá para você fazer o bem.
Querido, não é andar distraído. O problema é que tem crente que anda assim, tipo olhando as paisagens, né? Tal, para aqui, fica meia hora e tal. A caminhada em direção à terra prometida, em direção àquilo que Deus tem para você, é uma caminhada focada, é uma caminhada que aproveita as oportunidades. Você está andando ali, você está olhando para frente, você está andando para o teu objetivo, e você está caminhando e nada te distrai, porque você tem um objetivo, você tem um ponto final para chegar. Você vai chegar lá e você quer chegar lá, por isso você não distrai, você está remindo o tempo. Então, remir o tempo é você estar focado na sua caminhada, e você aproveita as oportunidades para você fazer o bem. A questão é, irmãos, que um dos maiores problemas que nós temos hoje, a igreja, um dos maiores problemas, se não o maior, são as distrações. São as distrações. Nós vivemos a era do bem-estar, nós temos nunca antes na história do universo, do mundo, como dizia o Lula, nunca antes na história desse país, a gente teve tanta possibilidade de distração e entretenimento como a gente tem hoje. Sim ou não? Quando eu era criança, a gente tinha 3, 4 canais na televisão, pegava ainda tudo meio falhado assim, tinha que botar um meio quilo de bombril na antena assim para... É ou não é, irmãos? Vamos ver os mais velhos, eu lembro disso aí. Você tinha 4 canais na televisão. E, irmãos, o pior, 9 horas, 10 horas, pagava os 2, né? Fechava a estação de televisão, não tinha mais. Então as pessoas tinham pouco distração. Hoje em dia, gente, o que mais tem é distração. A sociedade vive em prol de criar distração. E a igreja do Senhor Jesus, os crentes estão nessa. A gente anda distraído, a gente está caminhando em direção à terra prometida, mas a gente dá uma paradinha aqui, deixa eu dar uma olhada. A gente está distraído, e o que o apóstolo Paulo fala, essa caminhada é uma caminhada onde a gente está focado, onde a gente não perde tempo, onde a gente vai remindo o tempo. E ele diz, olha, sabe por quê, querido? Porque os dias são maus. Essas distrações fazem parte de uma cosmologia de dias maus, de mundo mau. Então ele diz, olha, nós temos que remir o tempo. E eu digo que a distração tem atrasado a caminhada de muitas pessoas. As distrações têm atrasado. Gente, o que tem de crente atrasado? O que tem de crente? O crente chega atrasado em tudo. Chega no culto atrasado, chega na oração atrasado, chega no GC atrasado. Irmão, se você chega muito atrasado, pode acontecer de você chegar atrasado naquele dia. Remindo o tempo, eu estou focado, eu não me distraio, eu estou caminhando, eu estou indo. E olha, eu aqui, eu vou aproveitando para falar de Jesus, eu vou aproveitando para fazer o bem, eu vou aproveitando o meu tempo. Sabe por quê, querido? Os dias são maus, diz o apóstolo Paulo. Não dá para você se entreter com esse mundo, não dá para você ficar olhando para as coisas que estão acontecendo aqui, porque os dias são maus, não há nada de bom que esse mundo possa oferecer para você, para tomar o seu tempo. Os dias são maus, foque o seu tempo, vamos remir o tempo, vamos focar naquilo que Deus tem para nós, porque os dias são maus. Andar em sabedoria, andar atento, sem se distrair. A caminhada do cristão é uma caminhada focada, remindo o tempo. Olhe para a sua vida, analise a sua história. Tem gente que acha que o final da vida é aqui. Eu quero construir tudo aqui. Eu passo a maior parte do meu tempo se preocupando com as coisas daqui. Ai, pastor, eu preciso trabalhar desesperado 48 horas por dia, se tivesse. Eu preciso trabalhar, meu Deus do céu, eu preciso receber mais, eu preciso ter mais, eu preciso conquistar. Isso não é errado. Mas se isso é a prioridade na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nos seus conceitos. Certa ocasião, não há muito tempo, eu vi um estudo científico. Um estudo científico feito com pacientes terminais. Pessoas que estão prestes a morrer, pessoas com doenças terminais, pessoas com câncer, com doenças terminais. E perguntaram para essas pessoas, olha só, se você tivesse mais tempo de vida, o que você gostaria de fazer?
Todos esses pacientes terminais, pessoas que iriam morrer, nenhum disse: eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero conquistar mais, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa nova. Todos disseram: se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de estar mais tempo com meus filhos, com a minha família. Sabe por que esses dias são maus, queridos? E nós, como cristãos, não podemos nos distrair com isso aqui, nós não podemos achar que isso aqui é o que Deus tem para nós. Deus vai te abençoar, você vai ter coisas, sim, amém, glória a Deus, mas a tua prioridade deve ser a chegada lá, você deve andar olhando para lá, porque os dias são maus. Nós temos que remir o tempo, nós não podemos brincar mais, de achar que nós temos um monte de tempo. Os dias são maus, o apóstolo Paulo fala: andeis remindo o tempo, porque os dias são maus. Ande atento, consciente, focado, não perca tempo, não se distraia com essas coisas. Você não foi chamado para se distrair com esse mundo, mas você foi chamado para andar olhando para a glória, olhando para aquele dia, olhando para a salvação, olhando para Jesus. É para isso que você foi chamado. E nós estamos distraídos muitas vezes com todas essas coisas desse mundo. Estamos aí distraídos. Faça uma conta da tua agenda, quanto tempo sobra para Deus. Faça uma conta, olhe para a tua, comece a anotar desde que você levanta até a hora que você vai dormir, quanto tempo sobra para Deus nesse teu dia. Quanto tempo sobra para Deus? Exagorazo significa fazer o uso sábio e sagrado. O meu tempo é sagrado. O meu tempo é do Senhor, o meu tempo é consagrado ao Senhor. Eu não perco o meu tempo com outras coisas, mas o meu tempo é sagrado. Eu consagrei ele ao Senhor e eu vou usar ele de forma sábia para que eu possa entregar ele como uma oferta a Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então andar em sabedoria é andar atento, sem se distrair. Verso 17: andar em sabedoria é conhecer a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Alguém pega uma toalhinha para mim no banheiro ali, faz favor, Wagner. Andar em sabedoria é conhecer a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Veja o 17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Obrigado, pastor. Qual seja a vontade do Senhor. Você precisa conhecer na sua caminhada qual é a vontade de Deus para você. O que mais a gente encontra é crente sem propósito, é crente sem saber para onde está indo. Onde está indo, irmão? Eu não sei, estou aí, estou andando. Não é assim. Essa caminhada tem um início, essa caminhada tem um fim. E a gente anda focado: eu sei a vontade de Deus, eu sei o propósito de Deus, eu sei o que Deus quer para mim, eu sei o que Deus me reservou, eu sei o que Deus tem preparado para mim, eu conheço as promessas de Deus ao meu respeito, e eu ando direcionado, eu ando guiado por isso. Mas tem gente que anda distraído. Mas andar em sabedoria é conhecer a vontade e o propósito de Deus. Por que você foi criado? Vamos filosofar aqui. Qual o propósito da sua criação? Será que você sabe por que você foi criado? Se você sabe, essa é uma pergunta que você tem que dobrar seu joelho e falar: Espírito Santo, revela o propósito para qual eu existo, porque o meu compromisso vai ser andar segundo esse propósito. Querido, quem anda guiado por um propósito não se distrai. Quem anda guiado por um propósito não perde tempo. Quem anda guiado por um propósito pode até cair, mas a palavra diz que ele se levanta e ele continua andando. Quando nós somos guiados por um propósito, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Então andar em sabedoria não é andar, você não sabe para onde. Não é pegar um táxi e falar para o cara: não, vai para qualquer lugar aí. Andar em sabedoria é dizer assim: olha, eu sei de onde eu saí, e eu sei para onde Deus vai me levar, eu sei para onde Deus tem me levado, eu sei para o motivo pelo qual eu fui criado, eu sei porque Deus me criou, eu estou aqui para a glória de Deus, eu estou aqui para servir a Deus, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, eu estou aqui para ser usado poderosamente por Deus. Andar em sabedoria é conhecer a vontade e o propósito de Deus. Entenda qual seja a vontade do Senhor. Não existe crise existencial para quem tem o Espírito Santo de Deus. Ai, de onde vim, para onde vou? Não sei, minha vida não tem sentido. Está ali, pergunta o pastor Jefferson, que é psicólogo.
E ele vai falar essa semana sobre depressão. Mas uma das maiores causas de depressão é uma vida sem sentido. Sabia disso? É ou não é, pastor? Olha lá. Tem gente que não tem sentido nenhum na sua vida. Tem gente que não sabe para que existe, não sabe o motivo da sua existência. E isso é a coisa que mais traz tristeza no coração de uma pessoa. Querido, mas eu sei para que eu existo, porque Deus me criou e eu tenho buscado isso. E o meu desejo aqui é seguir a vontade do Senhor, é fazer o propósito do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Você não vê cristão do passado chorando com crise existencial? Ai, para que eu vim? Missionário que está lá no meio do mato, lá da maior dificuldade do mundo, mas está guiado por um propósito, sabe a vontade de Deus, sabe aquilo move ele. Quem sabe a vontade de Deus passa por cima de circunstâncias adversas. Agora quem não sabe, qualquer crise está lá, ai meu Deus, Deus não me ama, Deus não me... Agora quem está caminhando movido por um propósito, conhecendo a vontade de Deus, ele tem dificuldade, ele tem luta, ele tem tribulação, mas ele sabe que Jesus disse, mas eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então andar em sabedoria é conhecer a vontade e o propósito de Deus. 18, seguindo, porque os dias são maus e o tempo é curto. Verso 18, e não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu te dizer algo que nós temos ouvido nesses últimos dias. Se tem uma coisa que nós temos aprendido, que nós não podemos caminhar nessa caminhada na força do nosso braço. Nós não podemos caminhar nessa caminhada com as nossas próprias forças. Há uma necessidade de um revestimento de poder na nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala, e não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. O apóstolo fala que nesta caminhada é necessário se abster das coisas mundanas que nos embriagam, e é necessário se abster disso, mas é necessário que se encher do Espírito Santo de Deus. Querido, não tem como você caminhar assim, não, eu vou aí tal, na minha força, na minha condição. Não, essa caminhada exige que você tenha sobre a sua vida um revestimento de poder. Essa caminhada exige que você tenha na sua vida um revestimento, um enchimento do Espírito Santo. Deus tem falado fortemente no meu coração sobre isso nos últimos dias. Antes de eu ir para Marília, eu estava escrevendo um capítulo do meu livro que fala sobre liderança. Eu estou terminando, é o penúltimo capítulo. E o tema desse capítulo era Josué, um líder cheio do Espírito. E eu estava pesquisando sobre isso a semana toda, sobre esse enchimento do Espírito, pesquisando sobre esse tema. Nós chegamos lá em Marília, o que nós ouvimos é isso. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso. Iverson, não dá para fazer as coisas na habilidade, não dá para fazer as coisas na força, não dá para fazer as coisas apenas no conhecimento, apenas na competência. É necessário um revestimento, é necessário um enchimento de poder. E a igreja do Senhor anda distraída, a igreja do Senhor anda assim como se isso fosse para os outros. Isso não é para mim, isso é para o pastor, isso é para a intercessão, isso é para o missionário. Há uma necessidade de uma busca, de um enchimento do Espírito Santo na tua vida, querido. A tua caminhada, você precisa caminhar cheio do Espírito Santo. Não existe possibilidade de efetividade no ministério cristão sem o enchimento do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei para os líderes aqui, reuni os líderes essa semana e falei, olha, nós vamos caminhar cheios do Espírito Santo. Nós vamos buscar poder de Deus, nós vamos buscar isso aí. Deus nos tem dado habilidade, Deus nos tem dado competência, amém, glória a Deus. Deus nos tem dado crescimento, amém, amém. Mas querido, nós somos até aqui, agora nós vamos muito mais, e para esse ir muito mais, você precisa estar cheio do Espírito Santo. No fim do Evangelho, no capítulo 24 de Lucas, 24, 49, Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês vão ser testemunhas minhas, vocês vão fazer uma obra grandiosa,
Mas antes, esperai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Ele diz isso, final do Evangelho, capítulo 1 do livro de Atos. A Bíblia diz que os discípulos então encontraram um lugar, acharam um lugar num cenáculo, se reuniram ali, e a Bíblia fala que eles perseveraram unanimemente em oração e na comunhão. Olha como é que ocorrem os fatos. Final do Evangelho, Jesus diz para eles: ei, vocês vão fazer maravilhas, vocês vão ser testemunha, mas antes esperai até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele diz: esperai. Queridos, os discípulos poderiam voltar para Galiléia, eles estavam em Jerusalém, estavam em outra terra. A Bíblia diz que eles não voltaram para a sua terra. Talvez eles falassem: bom, vamos lá para a nossa casa, vamos voltar a pescar, vamos voltar, sei lá, vamos assistir mais uma série de Netflix, até que o Senhor nos encha de poder. Vamos voltar para as nossas coisas, vamos voltar para os nossos compromissos, para o nosso trabalho, para aquilo que nós fazemos. Mas não foi isso. A Bíblia diz que eles entenderam aquilo, eles receberam aquilo pelo Espírito Santo, e eles obedeceram. Na obediência há uma liberação de poder. Vou falar de novo, você perdeu uma oportunidade de ser abençoado. Na obediência há uma liberação de poder. Eles então obedecem à voz do Senhor Jesus e não voltam para suas vidas, não voltam a se preocupar com as coisas desse mundo. Eles falam: vamos esperar. E a Bíblia diz que eles se juntam no lugar, e eles perseveraram unanimemente em oração e na comunhão. E quando nós nos dispomos a orar, no capítulo 1 de Atos, eles falam isso, e eles estão lá orando, aleluia, glória a Deus, e passa, o tempo passa, não interessa, Jesus falou que vai vir, Jesus falou que vai vir, eu creio que vai vir, Jesus falou que vai descer sobre nós do Espírito. Capítulo 1 eles estão orando, no capítulo 2 começa assim: e eis que um vento impetuoso desceu sobre eles, e viram sobre eles como línguas repartidas de fogo. E irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, e aquilo fez eles transbordar o coração deles. Eles começaram a falar em novas línguas, eles começaram a falar em línguas que os outros entendiam audivelmente, pessoas de outros lugares. Nessa caminhada há uma necessidade de um enchimento de poder. Você não vai poder caminhar, você não vai poder testemunhar, se você não estiver revestido desse poder. Eu não vou entrar no mérito da discussão teológica. Você pode se matricular na IDM semestre que vem, e você vai aprender isso na aula de pneumatologia. Mas, querido, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele vem morar em nós. Sim ou não? Ele vem morar em nós. Ele habita em nós. Mas é necessário o segundo revestimento. É isso que a Bíblia diz. Os discípulos já tinham o Espírito Santo morando neles. Jesus fala nos versos anteriores: olha, vós já tens o Espírito. No Evangelho de João, se eu não me engano. Mas antes de sair testemunhar, eles já tinham o Espírito. O Espírito Santo já habitava na vida deles, mas eles dizem: olha, para o exercício do ministério é necessário que vocês sejam revestidos de poder. Aguarde até que isso aconteça. E eles então obedecem ao Senhor, eles estão ali obedecendo ao Senhor, estão buscando, e olha, não tem enchimento de poder, não tem essa nova unção sem buscar a Deus, sem orar, sem jejuar. Sabe por que as coisas são difíceis muitas vezes na tua vida, que você faz na tua força, você faz no teu braço? Quando você é revestido de poder, você não precisa fazer muito esforço mais. Sabe por que a palavra poder vem do grego dunamis, diga dunamis. Dunamis é da mesma raiz de dinamite, é uma explosão, é algo que vem para explodir, é algo que vem para fazer a diferença, é algo que vem para fazer algo grandioso. Dunamis é o poder de Deus. E ele diz: quem anda em sabedoria sabe que precisa de um enchimento do Espírito, para que, como um empoderamento, diga empoderamento, empowerment em inglês, né, pastor? Empowerment. Há uma necessidade de um empoderamento.
Nós vamos mudar esse mundo, nós vamos mudar essa cidade, nós vamos mudar esse bairro, nós vamos mudar isso aqui, mas nós vamos fazer isso cheios do Espírito Santo. Enquanto nós caminhamos, nós buscamos a Deus, enquanto nós caminhamos, nós oramos, enquanto nós caminhamos, nós jejuamos, o Senhor vai trazendo um revestimento de poder na nossa vida, e as coisas vão acontecer. Quem anda em sabedoria sabe que precisa de um enchimento. Você é chamado nesta caminhada para caminhar cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do dunamis do Senhor. 1 Coríntios 4, capítulo 20, o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder, poder, poder. Poder. Rafael falou isso ontem lá na cela. Levanta a mão, Rafael. Rafael estava testemunhando como Deus usa a vida deles no Uber. Ele falou: pastor, não precisa fazer muita coisa. Às vezes eu só levanto o volume do louvor e deixo o Espírito Santo, e as pessoas ali no carro são tocadas, e eu tenho a oportunidade de testemunhar, e a pessoa sai de lá chorando. Tem gente que já fez mandou até testemunho para o Uber, lá do Rafael. Olha, além de ele ser muito atencioso, ele trouxe palavras que alegraram o meu dia. O que é isso, querido? Isso é poder, isso é unção do Espírito Santo, e é para você ser usado, para ser usado na tua caminhada, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, aonde você vai, você está cheio de poder. Se você tem um revestimento, se você tem unção, você está usando, você está transbordando esse poder na sua vida. Então quem anda em sabedoria sabe que precisa do enchimento do Espírito Santo. Para finalizar, só tem 2 pontos, eu vou passar muito rápido. Quem anda em sabedoria anda em louvor e gratidão a Deus. Olha lá, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo, Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem anda em sabedoria anda em adoração, anda em louvor, querido. Quem anda em sabedoria não está reclamando do presidente, não está reclamando do governador, não está reclamando do prefeito, não está reclamando da crise. Quem anda em sabedoria está adorando ao Senhor. Eu estou andando, estou dizendo glórias a Deus, aleluia. Eu estou cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós cantávamos no passado, pastor Jéssica vai lembrar. Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Quem anda em sabedoria anda adorando ao Senhor. Todo tempo é tempo de adorar a Deus. Todo tempo é tempo de agradecer a Deus. Querido, você tem muito mais motivo para agradecer a Deus que você imagina. Mas a gente se distrai, às vezes a gente se enrola com as complicações da vida. E a gente reclama, a gente murmura. Tem gente que acorda de manhã murmurando. Acorda de manhã, levanta a mão para o céu, faz a tua oração. Ora a Deus, agradece a Deus. Antes de fazer qualquer coisa de manhã, vai orar. Vai orar. Você vai ver que teu dia vai ser diferente, vai louvar a Deus. Pastor Kleber dizia: antes de escovar os dentes, você escova a alma. Você vai orar, você dá aquela escovada na alma antes de escovar os dentes. Não tem problema, Deus não vai sentir o bafo. Vai orar. Passa um tempo com Deus ali, um tempo a sós, adora o Senhor, porque quem anda em sabedoria, anda em louvor e gratidão. E por último, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, celebrando a unidade do Espírito. Sujeitando-nos uns aos outros significa que eu sirvo, meu irmão. Andar em sabedoria é um andar em serviço, onde eu não ando para mim mesmo, eu não ando para mim, mas eu ando para servir. Andar em sabedoria é um andar em entender que eu não olho para mim como maior que o outro, eu olho para mim como alguém menor que o outro. Andar em sabedoria é andar entendendo que eu devo perdoar o meu irmão se ele falhou comigo. Andar em sabedoria é andar eu sabendo que eu devo pedir perdão se eu falei com o meu irmão. Andar em sabedoria é reconhecer, eu vou me sujeitar aos outros.
Sabe por quê? Quem anda em sabedoria não acha que é o maior. Quem anda em sabedoria não acha que veio para ser servido. Quem anda em sabedoria entende que veio para servir. Isso é ministério, querido. Isso é ministério. O ministério é para o pastor, não, o ministério é para a igreja. Nós temos que ensinar isso, nós temos falado isso, temos insistido nisso na IDM. Olha, ministério é para a igreja. E se você fosse matriculado lá, você ia entender essas diferenças, né, alunos? É para você, o serviço, ministério. Você sabe qual é a tradução da palavra ministério? A palavra ministério é usado no grego, tem 3 palavras, mas as 2 mais usadas, a mais usada é diaconia. Diaconia é serviço. Então ministério é serviço. Ministério não é uma palavra para dar na placa ali, ó. Ministério do pastor Adilson Pereira da Silva. Não, ministério não é. Ministério é serviço. E existe uma segunda palavra que eu acho tremenda, que vem do grego, para a tradução da palavra ministério, que é a palavra uperetes. Diga uperetes. Uperetes significa upe, remador, peretes, das fileiras de baixo. Ela é uma palavra traduzida para designar aqueles escravos que trabalhavam nas galés. Galés eram aquelas embarcações com remo que existiam, e esses homens, eles viviam no porão, eles não apareciam, eles não tinham nome, eles não tinham nome na placa. A única coisa que aparecia era o serviço deles, porque eles remavam a troco de água, a troco de pão apenas. Isso é ministério. Um serviço onde eu não apareço, onde você não aparece, onde o meu nome não aparece, onde o nosso nome não aparece, onde a nossa foto não aparece, mas o exercício do Espírito Santo na nossa vida, o serviço que nós executamos, aparece e faz a igreja ser abençoada. E essa embarcação que é a igreja do Senhor, ela desliza em direção, ela vai em direção à reta final, que é o dia que o Senhor Jesus chamará eu e você pelo nome. Fique de pé, fique de pé. Nós vamos orar. Nós não temos tempo de chamar você aqui à frente, mas eu quero orar por você. A não ser que o pastor dê 2 minutos para nós. Pode ser? Queridos, deixa eu te dizer algo. Andar em sabedoria. Deus tem te chamado para você andar em sabedoria. E você precisa olhar hoje é dia de ceia, querido. Quando nós ministramos a ceia, uma das coisas que nós falamos é fazer isso em memória de mim. Jesus diz isso. A ceia não é um ritual apenas. Você tem noção, você tem compreensão do que é isso. É um momento que você deve lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Ele fez por você. E andar em sabedoria é ter essa consciência de que Deus te chamou para uma caminhada, mas que você não pode se entreter no meio dessa caminhada, que você não pode perder tempo no meio dessa caminhada, mas você deve caminhar com propósito, você deve caminhar sabendo a vontade de Deus, você deve caminhar cheio do Espírito Santo, você deve caminhar servindo ao seu irmão. Isso é andar em sabedoria. Eu queria que você olhasse para você, para a sua história, e se você hoje fala, pastor, eu tenho negligenciado isso, não tem sido assim. Eu quero que hoje você assuma um compromisso com Deus e dizer: Deus, a partir de hoje, Deus, a minha caminhada vai ser uma caminhada andando em sabedoria, andando em direção à terra prometida, andando segundo o teu propósito, e mais do que isso, Deus, andando cheio do Espírito Santo. A obra que Deus tem para a igreja, ela vai acontecer na medida que você anda em sabedoria. E eu quero orar por você. Venha rapidamente aqui à frente. Venha rapidamente aqui à frente, se você quer assumir um compromisso com Deus, de andar em sabedoria. Deus, eu quero andar em sabedoria. Eu quero andar em sabedoria. Eu quero a partir de hoje que a minha vida seja uma vida para que eu possa andar em sabedoria. Andar segundo o teu propósito, segundo a tua vontade.